Mesmo você estando em crise, você ainda acha que o Maduro vai ganhar a próxima eleição? E por quê? É, acho que ele chamar uma eleição tem a ver com algo que está acontecendo no México agora, que é uma negociação que está tendo a ditadura com fatores da oposição, grupos da oposição. E eles estão negociando não sei o que, mas eles talvez estejam negociando a possibilidade de uma eleição. E nessa eleição eles permitirem, ou o Maduro exigir que eles permitirem ele se candidatar. Por quê? Porque eles sabem que o chavismo tem voto ainda na Venezuela. E quando a gente fala do chavismo, a gente tem que entender que não é só o pobre, você tem que entender que eles criaram milícia, que não são três caras. São milhares de pessoas armadas, de favelas, pessoas que são do interior, que a vida toda sempre foram pobres e o chavismo entregou casas para eles, deu saúde. Eu não estou contra disso. O que eu estou contra é que isso foi uma troca material de alienar a pessoa. Eu vou te dar essa casa, mas você como que estivesse vendendo o seu alma para mim, a sua alma. Você não vai votar nunca contra mim. Então, ele acho que pode ganhar por esse fato. E o segundo é que não é confiável a eleição. Por quê? Se você tem uma comunidade internacional que desconhece o Maduro, a eleição em si, ela já é um fraude. Como é que é a história do Guaidó que você ia falar? A época do Guaidó tem o que nós chamamos poder legítimo, que é o país usar o artigo 350 da nossa Constituição, que é o povo se revela contra a estrutura atual. E quando o povo se revela, vamos ter o presidente da Assembleia, o Congresso, vai assumir as funções administrativas de um governante. E ele vai ser o nosso presidente provisional, vamos dizer assim. Ele fez e para que fosse legal, o nosso Supremo Tribunal de Justiça tinha que juramentá-lo. Tá. E o que fez o Tribunal Supremo de Justiça? Antes deles chegarem nesse movimento, eles declararam ao Congresso fora da lei. E como eles declaram ao Congresso fora da lei, o Guaidó tem que sair à rua, chamar a uma presença do povo e ele se juramentar diante do povo. E aí surge o que é um paralelo. O Maduro é presidente eleito em 2013, o Guaidó 2018, perdão, e o Guaidó ele é o presidente provisional do país. Com isso, o Guaidó começa a criar figuras que vão representá-lo fora. Aí você vê no Brasil, por exemplo, que tem uma embaixadora da Venezuela. Ela não é do Maduro, ela é de Guaidó. Tem uma embaixadora em outros países que apoiam o Guaidó e tem outros que apoiam o Maduro e tem seu próprio embaixador. Peraí, então teoricamente a Venezuela teria. A gente pode dizer que a Venezuela tem dois presidentes? Tem dois presidentes, tem dois congressos, tem governadores oficiais, E o tem exército governadores também? Dividido? protetorados. E aqueles militares que se manifestaram em apoio ao Maduro, a Guaidó, perdão, eles foram desertores do exército. Muitos estão na Colômbia, outros estão no Brasil, outros foram presos. Peraí, então o Guaidó ele não é um presidente eleito. Ele é Não, um. ele é um presidente que faz uso da Constituição. Autoproclamado. É É tipo autoproclamado, um segundo. presidente da Câmara, seria isso? Exato, a presidente da Câmara, em ausência do poder legítimo do executivo, assume as E por funções. que ele não tem o poder legítimo, Maduro? Porque aí vamos com os 8 milhões que ele sacou no 2018, a maioria da população não foi votar. Da onde saíram esses 8 milhões de votos? Ai, Por ninguém tá isso, acreditando. exatamente, Quer ninguém dizer, acredita nessa eleição. as instituições internacionais não alegam, Não não reconhecem essa reconhecem. eleição. É verdade. É Tanto é que verdade. alguns países reconhecem um, outros reconhecem outro, né? A Mas eleição quem, de quem 2018. assina? Quem assina Quem é o, Quem é o caneta? quem é o Quem é o caneta que lá? manda? É o Maduro ou o Guaidó? temos o Maduro, que não é reconhecido. Temos o Congresso legítimo, que foi eleito em 2015, porém foi anulado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Meu Deus do céu. Agora agora eu falei no início, se o dinheiro entra e sai do país só porque o Congresso aprova, quem está assinando esse dinheiro? Eles criaram a Assembleia Nacional Constituinte, que seria tipo uma Câmara Constituinte, que vai exercer as funções daquela que a gente anulou. E esse novo Congresso Constituinte é aquela que pede o dinheiro prestado para a China, para a Rússia, e a China reconhece e dá o dinheiro.
Quer dizer, Posso fazer uma questão? pode. O Guaidó, tu falou que ele tá na Colômbia? Não, ele está na Venezuela. Ele tá na Outros, Venezuela. aham. Outros Ah, tá. estão fora, sim. Então ele tá trabalhando normal. Normal, né? É, normal, sim, Normal não, mas exatamente, ele, entre aspas. Normal, entre aspas. Mas- ele se considera o presidente da Venezuela, assim como o Maduro se considera o Sim, presidente da sim, Venezuela. porque com a gestão do Guaidó, o que nos deixa, nós como venezuelanos, muito confusos, porque ele veio para o Brasil, por exemplo, apertou a mão de Bolsonaro, foi para a Colômbia, vários países, mais de 50 países reconheceram o Guaidó, e você vê que quando ele volta para a Venezuela, Isso nada aconteceu. Exatamente. Então ele começa a receber apoio também econômico desses países que o reconhecem. Então ele recebe ajuda para ele manter a sua gestão de governo. E o povo que está lá na Venezuela não está muito contente com ele. Porque se ele está recebendo esse dinheiro, para onde está indo? Nossa. Vamos lá. Essa crise institucional que a Venezuela está vivendo, eu acompanhei assim, né, no meu crescimento, na minha adolescência e tal. Morre Chávez, entra Maduro e agora nos últimos 2 anos, né, é a primeira vez que temos alguém, que seria o Guaidó, que está ali tentando, né, tirar o chavismo. Né? Exatamente. A crise eu acho que estancou mais nesse período, porque esses últimos 2 anos foram os anos assim, tipo, nem presidente a gente sabe quem é. Exatamente. Né? Como que tá a situação hoje lá da Venezuela? Me conta assim, eu queria relatos para entender o que é a Venezuela hoje. 2014 para frente começa o que era a administração de Obama, ele emite sanções com a empresa, a nossa Petrobras. Tá. E ela proíbe que essa sanção proibia que as empresas gringas, norte-americanas, fizessem negócios com a nossa. Então, a renda petroleira começa a cair porque o dinheiro que os Estados Unidos sempre foi um pagador imediato, sempre pagava o dinheiro rápido. E a não termos essa entrada de dinheiro, começa o país a não perceber aquele entrada de alimentos que vinha de outro lugar. Então, vem a escassez e começa a crise alimentícia também. Temos uma crise econômica, temos a devaluação do Bolívar, que de fato agora em 1º de outubro vai perder 6 zeros. Então, em total de 2008 até aqui, são 14 zeros que tem perdido a nossa moeda. Então, isso já vem... É uma inflação... já vem de lá, quando Chaves. Então, isso no aspecto monetário, né? A gente não vai julgar a economia pela moneda, mas no aspecto monetário, a nossa moeda também foi vítima da parte ideológica. Ela foi chamada de Bolívar soberano, Bolívar fuerte, que seria Bolívar forte, Bolívar não sei o quê, e agora vai vir Bolívar digital. Então, toda essa parte ideológica que você vê um negócio no chão e você... isso aqui vai chamar Pátria Amada. Pátria Amada, tudo vamos rendir. Então, tinha muita improvisação entre o ano 2015 para frente. 2017 e 2018, as sanções que tinham sido para as empresas estatais do país começaram a ser recebidas também para funcionários do governo de Maduro. Então, você vê ministros, generais que tinham empresas funcionando lá nos Estados Unidos. Elas foram embargadas. E todo esse dinheiro foi bloqueado. Sem falar também nos empresários que já tinham saído dessa Venezuela em crise, né? Vou ganhar dinheiro em Miami, sei lá. Tá. Exatamente. Então, todo o quadro político de esquerda que tinha acesso à moeda, ao dólar, começa a não ter mais. Essas sanções muito por conta do que o Maduro vinha fazendo. Sim, porque agora começa a ser acusados de narcotráfico. Ah, tá. Além de Porque, tudo, além claro, do chavismo... Porque os militares, eles começam a ter controle da fronteira, mas a droga continua chegando nos Estados Unidos. Como é que isso acontece? Então, os aviões na rota, tinham passado pela Venezuela. E como um avião aterrissa no país e volta a sair carregada de droga? Como isso acontece? Um cidadão como eu não pode fazer isso. Quem pode fazer isso tem poder militar. Então, os Estados Unidos começam a dizer, resolvam a questão e por enquanto a gente vai bloquear tudo o que vem de lá relacionado ao dólar.
porque a droga está entrando no nosso país e a rota do dinheiro vem de lá. E tem algo muito importante que o brasileiro não conhece. A esposa do Maduro, ela tem 2 sobrinhos presos lá nos Estados Unidos por cocaína. Sobrinhos de Maduro, sobrinhos políticos, mas sobrinhos. E eles até agora, que é um grande dever de todo esquerdista revolucionário, falar para o país e dizer, sim, são os meus sobrinhos. E eles não tinham dito isso. Eles não se pronunciaram até agora no país. Então, o fato de toda essa decreção até 2017, que foi quando começa, de fato, a não ter mais recursos no país, Levou aqui, então, 4, 5 anos. explode no 2018 com a saída descontrolada de venezuelanos. Porque até então a saída tinha sido caras profissionais, empresários que iam para a Argentina, caras que vinham da Johnson, por exemplo. Pessoal que tinha dinheiro. Exatamente, o emprego. Outros aproveitaram para ir a outro país estudar. Quer dizer, quem está saindo agora é o miserável. Mais ou menos. Eu, por exemplo, saí na primeira parte do 2018, março de 2018. E é o que eu falei, o meu projeto era vir estudar e voltar algum dia. Mas acontece a eleição de Maduro, aquela que é ilegítima, um mês depois. E ele ganha. E quando ele ganha, começa a saída descontrolada de venezuelanos. E esses que saem, você dá para ver. Muitos têm uma mochila que ela tem as cores da bandeira. E essas cores da bandeira era a mochila que o Chávez dava para as crianças nas escolas. Então você vê que a população que agora vem saindo era chavista de alguma forma, ou apoiava o Chávez, e não estava de acordo com o Maduro. Então, imagina a pobreza de uma pessoa, a pobreza não mental, senão material, que o que tinha era essa mochila para sair do país. Então, o povo que começa a passar fome começa a dar as costas ao Maduro.